você fica parado, tudo vai piorar. Porque você não consegue engrenar realmente a função das articulações, porque está enferrujado, desgastado, comprimido, e você, com medo, potencializou aquele bloqueio e a limitação foi exacerbada. Como quebrar isso? Primeiro é entender, dentro dessa sua frase, qual a causa principal da dor. Que ela é multifatorial, não é? A gente estava discutindo nos bastidores. Sim. O emocional envolve, se caiu, bateu, luxou, envolve, se tem alguma assimetria do empilhamento dos ossos, envolve. Basicamente, pela minha visão na área da biomecânica e cinemática, nós temos dois problemas. O prédio está torto e o espaço está reduzido. Então, se nós conseguimos agora, o Dr. Nel trouxe aqui uma vértebra, entender que dentro dessa engrenagem, olha ali o Dorivaldo que está lá atrás, dentro desse empilhamento das 33 vértebras, eu tenho um cambiamento ou uma assimetria, concorda que a dissipação da carga é irregular? Sim. Concorda que a gravidade, o peso corporal, a tarefa que você está realizando ou o esporte que você escolheu para fazer, ele começa a ter irregularidades também assimétricas? Sim. Então, as cordas das musculaturas que estão tentando ser acionadas ficam em desequilíbrio. O peso que está tentando ser dissipada lá na minha coluna, que tem característica de carga, na cervical, característica de mobilidade, na sua base, que está tentando te dar a estabilidade, começa a ficar assimétrica. Igual o carro, alinhamento e balanceamento do carro, lembra disso? Não tem que encostar o carro para alinhar, balancear e fazer cambagem? Aqui é a mesma coisa. Então, se agora o profissional, seja ele médico, profissional de educação física, fisioterapeuta, quem trabalha com a área da saúde e movimento, conseguir enxergar que alguma articulação está irregular, vou virar o Dorivaldo aqui para vocês. Olha que linda a coluna numa vista póstero anterior. O empilhamento das vertebrinhas no eixo axial. Se existe alguma inclinação, ou rotação, ou extensão, ou algo que está assimétrico aqui, quem é que vai ter sobrecarga ou quem é que vai sofrer? Os tecidos internos de cada articulação. Seja isso para a coluna, seja para o ombro, seja para o quadril, seja para o joelho. Então, não importa para nós da fisioterapia ou para quem trabalha com movimento, enxergar uma foto no exame. O exame só te mostra que eu tenho, às vezes, uma retificação, uma inclinação, um tilt anterior. E às vezes é por uma questão de dor, né? E o espaço está ruim. Sim. E aí? E quantos exames a gente viu lá que a pessoa não tem dor, mas tem uma assimetria? Que assim, basicamente a gente tem dois grandes grupos de escoliose. Existe a escoliose congênita, que vem da infância, e a degenerativa, né, da evolução. Adquirida. Né? Mas o que eu vejo hoje é que assim, independente de uma ou de outra, ao longo dessa etapa nossa de profissão, a gente começou a dar um valor muito maior à estrutura músculo-esquelética do que antigamente era só de movimento simples. Então, especificamente, o treinamento muscular resistido, a avaliação de vetores, a inclinação de cada ângulo para qualquer coisa, isso vem ajudando muito mesmo os casos que eu tenho um ângulo maior, vamos colocar assim. E aí, o que eu vejo hoje é exatamente a questão eu vou encaminhar para quem, eu vou precisar do apoio de quem, eu vou ter orientação de quem, por quê? Hoje a gente está sofrendo um crescimento muito grande do sedentarismo entre as crianças. E isso, o vício postural, a gente sabe que é uma condição que piora. Então, por exemplo, eu quando era pequeno, era normal a gente estar brincando na rua. Às vezes eu não fazia um treinamento muscular resistido, que não era coisa de criança, mas eu sempre nadei, eu sempre pratiquei atividade física, né? Eu, os meus irmãos, a comunidade onde a gente morava. E hoje, por exemplo, com celular, computador, sentado o dia inteiro, ganho de peso, a tendência do hábito de vida é fazer piorar. Hoje a gente consegue ver muito mais adolescente, criança, obeso, por exemplo, do que a gente via quando era pequeno. Entendeu? Então, assim... Situação errônea da estrutura, a musculatura é um protetor seu. Sim. Só que travado e desalinhado, você não consegue caminhar. Aí a gente não vai soltar o músculo primeiro? Igual lá no nosso doutor querido, doutor Tarcísio G. Um beijo. Meter a mão na ferida. Sim. Uma herniação na cervical. Nós vamos comprimir esse tecido de forma organizada para que aquela tensão solte o entrelaçamento, para que você consiga ganhar área, renutrição, para que depois venha o quê?
a posicionamento da articulação com o treino de força. Exato. Porque se o músculo puxar aqui para um lugar e ele estiver embolado, ele vai travar na sala de musculação. Ele vai travar no pilates, ele vai travar em casa, na tentativa de pegar um objeto. Então, tem variáveis dentro do osso, viu? E fora do osso que está gerando travamento. Então, agora, o profissional, ele vai soltar o cara. Saiu da prisão. Soltei a musculatura. Primeiro passo. Abriu a área. Mas para onde é que eu vou, professora? Tô acostumado há 42 anos ficar naquela posição. Tô acostumado a ficar no sofá. Tô acostumado com a curva que inclinou. Só que nós vamos ter que mostrar para o cérebro formar novos circuitos e um novo caminho que ele vai precisar traçar. Os exercícios na repetição, igual repetição para o aprendizado motor. Repete, 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 até que aquilo fique intrínseco no seu córtex, até que aquilo fique habitual. Você não escova dente todo dia? E por que não treina todo dia? Só que agora não é treinar aleatório, vou entrar na musculação e fortalecer, porque o médico manda fortalecer. Mas o prego tá torto assim, ó. O prego. Se você bater 2 para esse lado, 2 para esse lado, o prego sai fora do lugar? Não. Você entra na academia normal, empurra e puxa, agacha, senta. Só que eu tenho uma curva. Primeiro que eu não posso receber carga axial por enquanto. Mas primeiro eu preciso fazer o quê? Jogar a curva contra a deformidade. Por exemplo, o plasma rico em plaqueta. O plasma rico em plaqueta já se usa, se começou a usar há muitos anos, mas como não havia evidência científica, isso foi bloqueado, né? Até que esses estudos começassem a aparecer. Hoje a gente tem vários estudos para vários tipos de tecido, inclusive para coluna. Se usa hoje plasma rico em plaqueta para dor neuropática, para as lesões de nervo pós-operatórias, intraoperatórias, para injeção em disco. Algumas coisas assim, alguns detalhes de aplicação ainda estão em estudo, mas tem muita coisa que já mostra evidência de melhora. Sim, tem vários estudos já mostrando com nível de evidência alto. O que é o plasma rico em plaqueta? Você vai tirar o sangue do paciente, vai centrifugar, vai pegar o plasma e vai injetar no lugar, na articulação. Basicamente é isso. Só que quando isso nasceu, se começou a fazer em consultório, né? Tinha gente que comprava uma centrífuga, botava no consultório e fazia ali. Existe um risco muito grande de você contaminar aquela amostra ali, injetar uma bactéria dentro da articulação. Certeza. Pior ainda, dentro do disco, que é avascular e não tem defesa nenhuma, o sistema imunológico não chega lá, e você provocar uma infecção é um negócio grave. Então, depois, assim, agora que se tem sistemas extremamente controlados, você consegue fazer isso de forma mais estéril. Além, evoluindo do plasma rico em plaqueta, porque o que é o problema? O plasma rico em plaquetas, na verdade, as plaquetas elas têm substâncias, fatores de crescimento, fatores pró-inflamatórios, que ajudam aquele tecido a se nutrir, as células a se refazerem, melhorar o ambiente celular. Lá na medula óssea, você tem uma potencialidade muito maior. Então, se você tirar as células da medula óssea e fizer esse processo, que é o que a gente chama de BMA, que é o aspirado de medula óssea, Bone Marrow Aspirate, então, aquilo ali você vai conseguir uma quantidade maior de estroma, de substâncias, porque de células tronco, e aí você injeta aquilo dentro da articulação e promove realmente um processo regenerativo que a gente fala que é secundário, ele é indireto, né? Ele funciona como um indutor. Você pode aplicar isso em lesão muscular, você pode aplicar isso em lesão de tendão, em tendinite crônica, lesão degenerativa de tendão, de ligamento, em articulações, em disco. Nós temos vários trabalhos com esse aspirado de medula, mostrando dor neuropática. Você faz infiltração via forame sacral, né? Via caudal, peridural ali, e ele entra lá e promove todo esse ambiente. A célula mesenquimal ela tem tropismo por processo inflamatório. Então, você joga, ela vai lá. Ela vai lá e consegue recriar aquele ambiente celular. Percebam que, assim, o conceito da medicina regenerativa
é uma coisa que é muito grandiosa. E eu acho que essa grandeza de informação faz com que a gente tenha que ter bastante responsabilidade para poder usar. Eu acho que um dos motivos de eu ter trazido o Zé aqui para conversar sobre isso é exatamente porque muito a gente está vendo ainda para que serve, como é que serve, para que indica, né? Porque cada vez mais a alta tecnologia está sendo jogada na área da saúde exatamente para a gente melhorar a qualidade de vida, performance, envelhecimento saudável. Só que o mais importante é a gente entender que tem uma trajetória do especialista até indicar aquilo dali. Ele tem que ter critérios bem estabelecidos. Percebam que tudo isso eu preciso ter segurança para fazer o procedimento, porque alguns são procedimentos minimamente invasivos. Então, eu aumento o risco de infecção. Então, eu vou fazer com quem tem habilitação para fazer aquilo, treinamento para fazer aquilo. Os preparados, eles são preparados que exigem uma certa tecnologia. Então, você não vai fazer isso em qualquer lugar. Você não vai fazer isso com qualquer especialista. Então, assim, o conceito que a gente tem da minimamente invasiva, o uso do ultrassom, o conceito da cirurgia da coluna minimamente invasiva, faz com que a gente tenha aquele conhecimento pontual. Então, eu consigo saber hoje que é um tendão de um grupo muscular que está com problema, é uma bursa, é uma cartilagem articular. Só que eu preciso entender que essa indução, por exemplo, inflamatória que eu vou fazer aquilo dali, não vai tirar a responsabilidade, por exemplo, do paciente de fazer o treinamento muscular para fortalecer aquilo dali, de perder o peso para poder fazer aquilo dali. E o mais importante é que a gente tem que ter conceitos bem estabelecidos. Eu vou até tal lugar. E a gente está sofrendo muito com isso, com certeza você pega até isso mais do que eu, que são as pessoas que vendem milagre. Então, chega muito no meu consultório, tá? Pessoas que, olha, eu tenho uma doença cirúrgica, mas alguém falou comigo que se eu fizer um plasma rico em plaqueta, aquilo vai melhorar. Você sabe que aquilo é mentira. Não que a técnica seja ruim, mas ela não é para aquilo. Porque o que eu percebi? A maioria dos meus pacientes pós-bariátricos estão em reganho de peso, Sim. não fazem atividade física, não têm uma alimentação adequada, não têm um acompanhamento metabólico adequado, abandonam o acompanhamento com o cirurgião e a doença piora. Sim. E a mente piora. Entendeu? É porque, na verdade, para você tratar a obesidade, você precisa de uma mudança de comportamento. As pessoas, elas atrelam a obesidade a cortar o estômago. Eu cortei o estômago e resolvi o problema. Pelo contrário, você criou um outro problema. Porque você tem falta de vitamina, você vai criar compulsividade por outra coisa. Então, o que eu falo hoje para as minhas alunas, que o carro-chefe são mulheres, é que tem que ter mudança de comportamento. Mudança de escolhas, né? Se você não fizer isso, você pode fazer a bariátrica 10 vezes que você vai voltar a ter reganho de peso. Porque você não tratou a sua causa, que é a mente, né? As suas escolhas. A partir do momento que eu falei, eu vou operar e vou fazer a cirurgia bariátrica, eu entendi que era um compromisso não só com o que eu ia comer, mas era com parte do meu músculo, da minha parte músculo esquelética, da minha parte cerebral, cognitiva, que eu precisaria mudar. Eu tinha que apertar um Ctrl-Alt-Del, deletar aquela Fernanda do passado e criar uma outra versão de uma Fernanda que tivesse opção por escolhas saudáveis, né? Daniel, eu ajudo até um certo ponto, como educadora física, com a minha motivação. Você, como o neuro, vai a outra parte. A nutrição vai outra, mas precisa do psicológico. Eu vejo, tá, Fernanda, que existe uma certa resistência das pessoas à terapia. Muita. Entendeu? Muita. E aí isso daí dificulta muito o enfrentar problemas. Entendeu? Porque, obviamente, a terapia ela não vai te dar a solução. Ela vai fazer você ver de forma diferente. Exatamente. Ela vai fazer você enxergar diferente e você optar por escolhas diferentes. Eu acho que a terapia tinha que ser primordial. Porque hoje as pessoas têm crise de ansiedade e desforram na comida. Sim. Eu tenho TDAH, desforro na comida. Meu filho tem isso, desforro na comida.
Tudo é uma válvula de escape para a comida ou para procrastinar e não executar aquilo que tem que ser feito. Mas eu vejo que, assim, enquanto a gente, objetivamente, todos nós, não encararmos a obesidade como uma doença grave... É uma doença. É uma doença Entendeu? crônica não transmissível. Isso a OMS já falou. Entendeu? Então, isso daí, pra mim, porque quando você encara como uma doença, você encara com a seriedade necessária para aquilo. Exatamente. Como eu te falei, a OMS divulgou, né? A gente tem 700 milhões de pessoas obesas no mundo. Desses 700 milhões, 324 milhões são adolescentes. Misericórdia, gente. Mas a técnica, ela evoluiu de tamanha forma que a gente está assistindo a história ao vivo. Exatamente. A gente está sendo protagonista dessa história. Eu acho isso muito mágico dentro da nossa especialidade. Então, por exemplo, em relação à endoscopia, a nossa capacidade de visualização, de interpretação anatômica em 3 dimensões dentro da nossa cabeça e a adequação, inclusive a detalhes anatômicos, se tornou muito mais preciso do que a gente fazia. Estruturas foram descritas, né? Com a Exatamente. É. endoscopia, estruturas foram descritas, que a gente não tinha noção. Exatamente. Entendeu? Inclusive, tem pesquisadores que falam que ainda existem algumas zonas cinzentas que podem promover a compressão e que ainda não está descrito na base da fisiopatologia. Sim. Então, se para pensar assim, a gente está vivendo um quebra de paradigma, principalmente em relação às síndromes compressivas. Vamos lá, se a gente parar para pensar que na época da estenose, que é um estreitamento do canal, ou seja, vamos explicar para o leigo da seguinte forma. Você tem um trânsito de carros através da sua medula que precisam chegar até a sua perna. Então, você tem esse fluxo de carros. De repente, existe uma interrupção abrupta. Vamos imaginar a terceira ponte. De repente, aconteceu algum fenômeno na terceira ponte, só tem uma via. Então, você vai ter 3 carros tentando passar por uma via. Isso vai existir um congestionamento. E, na verdade, é o congestionamento que acontece na estenose. Né? Se parar para pensar que, na época, para a gente refazer essas 3 vias, a gente precisava fazer uma construção até de uma ponte acessória, que aí a gente traz de novo para a parte técnica, com parafuso, com haste, com espaçadores. De repente, a gente aprendeu a criar uma terceira, reconstruir essas 3 vias. Recalibrar. Simplesmente recalibrando essa via, entendeu? Ou seja, o nível de agressividade ela se tornou completamente distinto do que a gente praticava. E olha como é que são as coisas. A evidência até 2019. A gente tinha evidência até 2019 para fazer instrumentação em tratamento de síndromes compressivas, como a estenose. E aí, de repente, em 2019, teve uma mudança de chavinha de algumas séries de estudos extremamente contundentes, mostrando assim, calma lá, eu acho que se você abrir essas 3 vias e permitir a passagem livre desses carros, sem uma construção de uma terceira ponte, vai ser mais do que o suficiente, os resultados serão iguais. E aí cai como uma luva a endoscopia, né? Porque você reconstrói tudo isso da mesma forma que você reconstrói aberta, através de um orifício de milímetros. E isso daí, assim, eu acho que soma muito a ideia, obviamente, do minimamente invasivo, só que a gente começou a dar valor para outras funcionalidades também. Por quê? A gente começou a se preocupar mais com trauma muscular, Exatamente. com a reconstrução ligamentar, com a reabilitação pós. Por quê? A gente é de uma época de formação que você operava da coluna e ficava de repouso. Exato. A gente era de um pensamento de o balanço sagital reconstrói tudo, só que a gente não estava preocupado com estrutura muscular. Exato. E aí, quando a gente começou a usar de conceitos que, por exemplo, a cirurgia do joelho já tem há muito tempo, quanto mais você pega jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno, quanto mais cirurgia no joelho ele fazia, mais grossa a coxa dele ficava. Na coluna, a gente não dava esse conceito. Exato. Então, quando a gente começou a trabalhar a parte de fortalecimento, a cirurgia minimamente invasiva e a cirurgia endoscópica também criou um boom muito grande. Exato. Entendeu? Porque isso daí fez com que, inclusive, a gente conseguisse tratar um grupo de pacientes que até então não dava. Cara, tava difícil fazer atividade física. Eu já acordo 5 horas da manhã todo dia.
Aí o que eu falei? Cara, então se eu acordo 5 horas da manhã todo dia, o que eu vou fazer? Eu vou acordar 1 hora mais cedo e vou treinar. Então hoje eu acordo 4 horas da manhã para poder treinar. Ah, é doido? Cara, mas se eu não fizer aquilo que eu prescrevo para as pessoas, o mínimo que eu vou estar sendo é hipócrita. E aí, às vezes, você tem aquela situação, por exemplo, você chegou no meu consultório com uma dor de cabeça, isso pode ser, por exemplo, uma privação de sono, mas pode ser, por exemplo, um tumor cerebral. Eu ter que chegar para você com toda uma vida pela frente, eu ter que te dar uma notícia. Então, assim, isso, se você não tiver um preparo emocional importante, aquilo te afeta. E aí, obviamente, que ao longo da vida, é raro você ter casos, ainda tem alguns casos que me martelam, falam bem assim, cara, poxa, por que fulano de tal não fez o que precisava fazer? Porque a gente sabe o desfecho final, entendeu? Então, por exemplo, se o Telmo não tivesse se ressignificado para algumas coisas, eu sei que aquilo vai dar ruim em algum momento. Sim. Só que o que me angustia, e aí devagar isso foi melhorando, eu não consigo viver a sua vida e eu não consigo fazer com que você veja o mundo com os meus olhos. Quando você tem amor por uma coisa, sabe aquele amor? Eu amo mesmo. Não estou falando um amor fraterno, um amor materno, estou falando um amor por... Aquela garra. Aquela garra. Uhum. Eu quero aquilo, eu posso conseguir se eu fizer. Isso falta hoje. Porque hoje o imediatismo está acabando com a juventude. E é garra e perseverança. São essas duas coisas que eu vejo que, assim, tá perdendo muito rápido. E você não consegue ganhar isso do dia para noite. A gente demorou muito tempo para entender Você isso. acabou de falar uma coisa que a juventude de hoje não está preparada. Não se prepara mais, que é, cara, eu preciso ter 10 horas de trabalho no dia, mas eu preciso de fazer um exercício físico. Ah, não, eu vou sacrificar alguma coisa para fazer. Eu falei, não, cara, não vou sacrificar, eu preciso. Uhum. O que você fez, a juventude de hoje não se prepara para isso. Não faz. Porque o sacrifício tem que ser de outra pessoa, não dela. Isso a gente está falhando miseravelmente, colocando a juventude num conto de fada onde não existe dor. A dor vai estar lá. Você pode estar mascarando essa dor, mas a dor vai estar lá. Esse que é o problema, entendeu? Porque a vida dói, né, cara? Cara, a juventude não está preparada para isso. E se você for ver, tipo assim, a pessoa que o Telmo se transformou é o acúmulo das cicatrizes que você carregou. Então não tem como você, por exemplo, reclamar do que aconteceu com você. O trauma que você tem ou que você teve é o quê? É o desfecho ruim que você não aprendeu com ele. E aquele fantasma está te assombrando. Mas aquele fantasma fez você ser quem você é hoje. Então não tem como você tirar aquilo. Entendeu? Só que uma coisa que a gente vem percebendo é uma fobia do carboidrato. E as pessoas acham que eu comi aquele bife, automaticamente aquele bife vai virar um bíceps, vai virar um peitoral. Entendeu? E aí eu parei de comer o carboidrato e aquele carboidrato vai tirar a gordura só por conta daquilo. A gente sabe que isso, além de uma inverdade, é uma maior besteira do mundo. Eu queria que você tentasse desmistificar isso para os nossos seguidores de uma vez por todas, porque a gente percebe ainda pessoas falando sobre isso nas redes sociais. Vou zerar o carbo, aumenta a proteína e ganha músculo. Isso aí é a famosa carbofobia, né? Geralmente o que eu falo, né? Vou construir essa parede aqui. Então, vou usar os tijolos, que são os aminoácidos derivados da proteína. Mas para eu construir eu preciso do pedreiro, né? Então, quem vai fazer a função do pedreiro é o carboidrato. Então, se eu posso consumir a mesma quantidade de proteína que eu quiser, na verdade, a quantidade que eu quiser, sem o carboidrato, aquela parte de aminoácidos vai ser usada como fonte de energia. E quando as pessoas pensam dessa forma, o que acontece? A mesma quantidade de caloria tem 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína. Então, se eu fizer o balanço
energético da dieta, vai bater a mesma quantidade de caloria, que vai promover o ganho de massa e a perda de gordura. Quando as pessoas pensam dessa forma, entra na cetose ali, acaba que a gente perde massa e não vou ter o efeito de perder a gordura localizada. Igual você falou da questão da gordura. Ela é muito fundamental para a produção hormonal. Então, às vezes, as pessoas deixam de comer ela ali, vai consumir os lipídios, as gorduras, a pessoa vai ter aquela dificuldade em produção hormonal, que vai dificultar também no meu desempenho, né? Tanto os hormônios sexuais, eles são derivados do colesterol. Colesterol, exatamente. Então, as pessoas pensam dessa forma em demonizar um macronutriente, sendo que se você puder comer de tudo, você vai se manter mais tempo na dieta. O que eu acho que é o que falta, tá? É aquela comida limpa. Exato. O pessoal vai muito industrializado hoje em dia, né? Exato. E assim, quando a gente fala de carboidrato, a primeira coisa que as pessoas pensam é no doce. Açúcar. Carboidrato refinado, simples. A pessoa não pensa, por exemplo, numa batata doce. Num aipim, numa banana da terra, num arroz. Exato. Entende? Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje essa flexibilização de informação sem lastro, você não sabe com quem segue. Então, por exemplo, o David, que tem informação, ele fala uma coisa. Um moleque de 20 anos de idade hoje, que tem mais seguidor que você na rede social, ele vai ter um impacto muito maior, porque às vezes ele fez uma maluquice que um moleque de 20 anos de idade serviu, mas qualquer coisa serviria ele com 20 anos de idade. E aí um cara de 40, 50 vai tentar seguir. Só que ele vai ficar só com a parte ruim, só com os efeitos colaterais, porque não tem milagre. Hoje não existe isso. É igual matemática. Somou, vai dar certo. Treinou, comeu bem, vai dar certo. É o famoso básico bem feito. Eu não consigo substituir a comida de verdade pelo suplemento. Não dá. Só que a gente já tenta adaptar, né? Você vai ajustando, às vezes um dia, 2, mas uma existência inteira não dá. Porque às vezes, antigamente a gente tinha muito aquela questão de comer de 3 horas. Então hoje em dia eu já tento adaptar sempre a alimentação de acordo com a rotina da pessoa, né? Então assim, se é uma pessoa com menos ansiedade, eu já distribuo a caloria em menos refeições do dia, 4. Então se é uma pessoa que tem mais... eu sou muito ansioso, eu sinto aquela necessidade de estar comendo toda hora, a gente tenta colocar mais vezes ao dia, fracionado. Quando essa questão aí a gente tenta adaptar, David, hoje eu vou fazer cirurgia, no seu caso, então vai ficar na correria, cara, eu não consigo parar para comer. Então, refeição líquida. Você consegue tomar um shakezinho ali? Consigo. Então, a gente tenta fazer isso, porque não é todo dia que eu faço cirurgia, são 2 vezes a semana. Então, vamos fazer isso aqui, né? Agora, você estava comentando da parte de higiene do sono. Uma coisa que é interessante, a gente vê essa parte de suplementação, o uso de algumas substâncias para ajudar no emagrecimento, vamos colocar. A gente vê muitas pessoas usando termogênico, cafeína, que são substâncias estimulantes. E uso indiscriminado. Às vezes o cara vai treinar de noite, toma aquilo, aí fica aceso depois. Óbvio, existem vários estudos mostrando os efeitos da cafeína, existe relevância para o aumento do metabolismo, para a perda de gordura, mas isso é para todo mundo? Não. A cafeína mesmo é um suplemento que geralmente eu não indico para quem é cardiopata e para quem sofre de ansiedade, né, cara? Porque aí eu vou estar potencializando mais. Ioimbina, cafeína, são suplementos que aceleram, aumenta muito, potencializam muito esses sintomas. Então, assim, se você colocar esse tipo de suplementação para uma pessoa, né, que sofre de alguma coisa, ainda mais de qualquer determinada quantidade de concentração ali, você vai priorizar, vai dificultar mais ainda a adesão dela e vai dar mais colateral. E você, David, costuma prescrever fitoterápicos, tipo cúrcuma? Só quando eu geralmente não. Uhum. É bem raro eu prescrever alguma coisa do tipo.
Só que em relação ao sono, geralmente eu uso a GABA, HTP, melatonina, né? Eu acho que é bem funcional, ajuda bastante. Magnésio, inositol. Ajuda bastante. Muito. Em que consiste a técnica do PNF? O PNF, na verdade, é um conceito, né? Ele vem em evolução desde a década de 50. E o cerne dele é que todo paciente ou toda pessoa tem um potencial a ser explorado. Então, o PNF ele tem a base, como base dele, né, um dos pilares é a filosofia, em que a minha preferida é a abordagem positiva. Então, como que você chega no paciente, principalmente os pacientes de dor, né? Como é que você chega, como é que você conversa com o paciente, como que você avalia o seu paciente. Nas minhas palestras ou nos meus cursos, né, workshops, eu sempre dou o exemplo que quando a gente faz fisioterapia, nós aprendemos a semiologia. E aí a gente vai aplicar a semiologia no paciente. A gente faz a semiologia, vira para o paciente, olha, você está sem sensibilidade, você está sem movimento na perna direita, você está sem isso, sem. O paciente falou assim, isso eu já sabia. Eu estou sentindo isso, eu não estou movendo isso, eu já sei. O que mais você tem para me dar? Então, um dos pilares da filosofia do PNF é isso. É você enxergar o potencial do paciente. Então, você começar com alguma coisa que o paciente quase consegue fazer, você dar um feedback, você estimular ou abrir os olhos para o paciente de uma coisa que já está lá. E ele não está olhando. Então, muitas vezes os pacientes chegam e eles têm capacidade, pelo menos, de ficar em pé, mas nunca foi tentado. E aí a gente vai explorando isso. Outro pilar da filosofia é mobilização de reserva. Levar o paciente a querer mais, exigir mais do paciente. Então, principalmente na parte neurológica, se a gente não tentar que outros músculos que estão meio que adormecidos, mais preservados, a gente não der pelo menos essa chance dele acordar, ele não vai acordar nunca. Vai ficar lá. Então, e aí variar posições, variar exercícios, variar as atividades, etc. Aí a gente tem o que eu acho principal, a funcionalidade, a abordagem funcional. Então, hoje nós temos a CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. E nós usamos isso. Então, quando um paciente pós-cirúrgico, por exemplo, chega a mim, eu quero saber se ele está rolando na cama, se ele está passando de deitado para sentado, se ele está passando de sentado para em pé, se ele está andando, se ele está subindo escada. Então, eu quero investigar todas as atividades básicas de vida diária para ver aonde que está o déficit dele. Eu não estou interessado se ele faz flexão de cotovelo ou não. Eu quero saber se ele leva o copo à boca. Por quê? O cérebro entende muito mais o levar o copo à boca, que ele já fez milhões de vezes durante a vida, do que dobra seu braço. Então, essa é mais um pilar. O outro pilar é ver a pessoa como todo. Então, ver a questão cognitiva, emocional, física, espiritual, né? E o que é a base da reabilitação neurológica é princípio de controle motor, aprendizagem motor e prática baseada em evidência. Então, isso é a grande base do PNF que eu converso com todo mundo. Eu falo, essa filosofia tinha que estar na escola de fisioterapia, na faculdade. O fisioterapeuta tinha que sair só com isso. Já ia ser maravilhoso, ia ser um fisioterapeuta completamente diferente. Mas a gente tem alguns vieses aí que não é mais ou menos... Vamos falar de plasticidade, né? Então, a gente sempre fala de neuroplasticidade como uma coisa positiva. Então, é o cérebro ali se regenerando, se adaptando, criando novas conexões, etc. E tal. Ou o nervo, ele se regenerando, etc. Só que a gente nunca fala da plasticidade negativa. Então, da mesma forma que você vai usando, ou vai tentando usar, ou vai fazendo exercício, ou vai se mexendo, você vai melhorando essa plasticidade, ou tendo uma plasticidade positiva, se você ficar em desuso, você vai perder. Vai existir uma neuroplasticidade negativa. Então, as conexões elas vão se desfazendo. Muitos pacientes que ficam acamados, eles esquecem como que faz o movimento, ou esquecem como é que fica sentado, ou esquecem como é que mantém seu equilíbrio. Isso tem que ser reativado. Então, a questão de começar precoce é exatamente para evitar essa plasticidade negativa dele. E óbvio, aí a gente vai falar de parte musculoesquelética, evitar perda de massa muscular, fibras musculares, etc. Encurtamentos, contraturas, etc. Então, até nas reuniões que a gente participa, né, uma vez a gente estava comentando, você indica fisioterapia com quantas semanas, outro com quantas semanas e tal. Hoje eu pego o paciente com 7 dias pós-cirúrgico. Hoje mesmo com a cervical, o paciente fez a cirurgia há uma semana, eu avaliei segunda-feira, ele estava mal andando, hoje ele subiu escada. Lucas, você fez milagre? Não, estava tudo ali, ele só precisava ser estimulado.
Então, é fisioterapia todos os dias, a fisioterapia, a família faz os exercícios domiciliares. Agora, se você pega esse paciente, deixa 15 dias numa cama, como é que vai ficar? Entendeu? Então, eu acho que é mais isso, a gente estimular a neuroplasticidade positiva e evitar a negativa para evitar esse desuso absurdo que acontece com o paciente.